Enoch n'a pas goûté la mort, mais fit enlever, cela prouve l'enlèvement de l'église. Oh là la vie, mon cas, écoute-moi, bien-aimé. C'est une réalité, l'enlèvement est certain. Senhor Jesus, que a gente receba a graça diante de Ti na manhã de hoje. Ajuda-nos para ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Devemos sentar e aplaudirmos fortemente para o Senhor Jesus. Saudamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a saudação em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. E não se esqueça dos sacrifícios que você está fazendo. Então, hoje estamos a começar um tema novo. Les signes de la fin du monde. O sinal do fim do mundo. Les signes de la fin du monde. O sinal do fim do mundo. Dans Matthieu chapitre 24. Estamos em Mateus capítulo número 24. Ok. Tu vas lire mon premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Baixemos nossas cabeças e peça que o Senhor Jesus seja o explicador das suas escrituras. Senhor Jesus, seja tu mesmo o explicador da tua palavra. Não deixe a pessoa pregar aqui. E não passem aqui as filosofias do homem. Não passem aqui os pensamentos de homem. Seja tu mesmo o pregador na manhã de hoje. Toda a astúcia maligna de Satanás que esteja longe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esteja atento, dê o teu ouvido. Acrescenta ali mais uma escritura que vai ajudar a tua compreensão. Lucas capítulo 21, verset 33. Lucas 21, 33. Recue até 32. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs
ne s'appesantisse par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La parole du Seigneur. Luc 21, 32, 36. Lucas 21, 32 a 36. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso se cumpra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Palavra do Senhor. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et ses serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Yoka. Jesus então passava suas noites em oração e de manhã pregava. Agora na sua pregação então uma coisa apenas dizia que sejais ou estejais prudentes, então estejais vigilantes. Então no pregar de Jesus ou na sua pregação, falava do reino dos céus. Então disse, sejais prudentes, sejais vigilantes, o reino dos céus está próximo, está perto. Então sejais prudentes, para não serem surpreendidos. Então estejais prudentes, para que ele virá como um ladrão. Então, na pregação de Jesus, então, no seu pregar, ele dizia, o mestre ou o dono de casa precisa de um servo fiel. L'économe fidèle. Então, o mordomo fiel. Então, o que caracteriza ou fez desse mordomo fiel? Ele é fiel porque então, ele está a dar o alimento no tempo conveniente. Entendemos? Plusieurs fois, então, muitas vezes, o alimento não tem problema. Mas o tempo que estão a dar esse tal alimento é que é o problema. Será que aquele tempo é conveniente? Estamos a entender? O que você comeu não tem problema. O problema é a hora que estás a comer aquilo. Será que é a hora para comer? Porque se estiveres perto de dormir, se comeres algo pesado, vais ter insônia. Então a comida não é má. A hora que você comeu é que é uma má hora. Quer dizer, aquela hora não é conveniente para aquele tipo de comida. Estamos a entender?
Alors, Isaac, Então, Isaac il faut bénir Jacob. tem que abençoar Jacó. Mais avant de bénir Jacob, Mas antes de il abençoá-lo, faut embrasser, c'est-à-dire baiser Jacob. então tem que beijá-lo. Aoyoka ye solo, Então ele vai sentir o ya cheiro elanga. do pasto. Pas n'importe laquelle. Então não é qualquer. Elanga oyo, Então é aquele pasto, c'est-à-dire aquele campo. Isaac. Quer dizer, o Isaac, Il faut ayoka Jacob. então tem que sentir no Jacó Solo ya elanga o nzamba pambola. o cheiro daquele campo que o Senhor abençoou. Solo oyo, Esse cheiro ndeko sala Isaac é que vai fazer com que o Isaac apambola abençoe Jacob. o Jacó. Siko tango Isaac apambola Jacob. Então, quando o Isaac abençoar o Jacó, Yokanga bien. então escute bem, Apambola ye vai lhe na abençoar biloko ya likolo, pelas coisas do pe céu na biloko ya e se. também pelas coisas da terra. Genèse chapitre 27. Gênesis capítulo 27. Apambole na biloko ya likolo, Lhe abençoa por Apambole aquilo que é pelo de que cima e pelo que é de baixo. aosuka wana te. Então não vai parar por ali. Aoloba na ye pa zwa mwasi. Também vai lhe dizer para C'est-à-dire tomar uma apesi ye pe mulher. mwasi. Quer dizer, vai lhe dar uma Apamboli ye mulher. pe na mwasi. Lhe abençoa com uma Aosuka mulher. wana te. Não para por Aoloba aí. pe na ye Também vai dizer abota. que ele tenha filhos. C'est-à-dire apesi ye pe bana. Quer dizer, também lhe deu a Donc conceição. Isaac Quer dizer, Isaac apesi Jacob deu para o Jacó biloko ya likolo as coisas do alto, ya se de baixo, libala casamento bana. e filhos. Mais siko problème eza nini? Agora, qual é o problema? Genèse chapitre 28. Gênesis 28. Biloko nyonso oyo Todas essas oyo Isaac coisas azopesa Jacob. que o Isaac está a dar para o Jacó, Finalité nango eza nini? qual é a sua finalidade? Tokani? Estamos a entender? Finalité nango eza Então, nini? qual é a C'est-à-dire finalidade? apesi ye biloko oyo mpona nini? Por que que lhe deu essas coisas? Mpo aposséder É para possuir mabele. a terra, Mpo ahériter para herdar mabele ya Abraham. a terra de Abraão. Tozokana? Donc Vamos nyonso oyo entender? Isaac Então, tudo o que o Isaac aopesa Jacob está a dar para o Jacó eza kaka mpo emema ye wapi? é para lhe levar aonde? Aposséder Que ele possua mabele ya Cana. a terra de Canaã. Tokani? Entendemos? Donc tout ce que Dieu peut te donner, Então, tudo que Deus pode te dar, objectif eza kaka o moko. objetivo é um só: Bokonzi ya likolo. o reino dos céus. Donc Então, soki ozwi nyonso wana, se você receber tudo me isso, nyonso oyo mas tudo isso ememi yo na bokonzi ya likolo te, não te levar ao reino dos céus, oéchoué. então você foi derrotado, foi falhado. Tozokana? Oéchoué. Você falhou. Zwa bambongo, Ganhe dinheiro, zwa badon spirituel, receba dons zwa espirituais, libala, tenha casamento, zwa bana. tenha filhos. Mas, Soki ezongisi yo na Kana te, se isso não te fizer voltar c'est-à-dire soki para eza Canaã, mpo posséder quer Kana dizer, te, se tudo isso não é para possuir Canaã, échec. então é uma falha, é uma derrota. Ntango nini ezokoma échec? Quando é que se torna uma falha, C'est-à-dire- uma derrota? Bokozwa mabala, bokobota, bokokende, bokozonga, Quer dizer, casar, ter filhos, ir, voltar, botonga bandako, bosomba mituka. vão construir, vão comprar carros. Eza mabe te. Isto não é mau. Mais ezokoma mabe ntango nini? Mas quando é que se torna mau? Ntango oyo Quando elongoli mutu isso tira a pessoa, panse to elongoli mutu liboso ya Nzambe. tira a pessoa da presença de Deus. Nde ekomi mabe. Então isso se torna mau. Ezokoma mabe nini? Quando é que se torna mau? Ntango baopesa ngo Quando dão na ntango elongobani num te. tempo que não é conveniente. C'est-à-dire, Quer dizer, liteya a pregação il faut ebalana na ntango. tem que ser compatível com o tempo. Tokani? Entendemos? Il faut ebalana na ntango. Deve ser compatível com o tempo. Sala très attention Então tenha muito cuidado, parce que porque omoni David Davi, avant kende kobunda antes de ir à luta, to ou ntango azozwa connaissance quando ele tem o que conhecimento Saul que Saul azoluka ye está à procura nde dele, David e Davi, aosenga efode e aí vai pedir efode o éfode.
É aquela vestimenta Nini frontal. estindi asenga efod. Por que ele Para vai consultar pedir Nzambe. o éfode, aquela veste frontal, para enfrentar, Para consulter Nzambe. ou melhor, para consultar a Deus? Nini esengi. O que ele Parce levou? qu'il a eu connaissance Porque ele tinha conhecimento que Saul o Saul Aolucaye. está à procura dele. Togari? Entendemos? Tango nini Daniel. Então, quando é que o Daniel, Tango ni Daniel. quando é que Daniel Ao sambela. vai orar? Tango nini. Em que momento? Tango atangi. Quando ele leu. Daniel chapitre 9 verset 2. Então, Daniel 9:10. Tango atangi. Quando ele leu, Tango azui connaissance. teve o C'est-à-dire conhecimento. atangi livre a Jérémie. Quer dizer, leu os escritos de Azui Jeremias. connaissance que Então teve o il conhecimento faut obima. que é tempo de sair. C'est-à-dire azo sambela malamu. Quer dizer, ele está a orar bem. Memi makambo azo sambela E o wana. que ele está a orar, Nzambe azo yoka ngo. Deus está a ouvir. Pona nini? Por quê? Azo sambela na connaissance. Porque ele está a orar com conhecimento. Connaissance ya temps. Então, o conhecimento do tempo. Si tu n'as pas la connaissance de temps, Se você não tiver conhecimento do o tempo, sambela mabe. você vai orar mal. O sambela mabe. Você vai orar mal. Tala. Olha, Tango Joseph abotami. quando o José foi nascido, Na mutu a Jacob. então, dentro de Elo Jacó, muso exate. não havia outra Il coisa. faut obima. Il faut Ele bima. disse, não, é tempo de sair ou de partir. Il faut bima. Tenho que sair. Na temps wana. Então, naquele Elo tempo, muso exate. não há mais Mais nada. tango Jacob ayaki. Quando Jacó Et veio pas là-bas. no Labão, Pensez na o ye. pensamento dele Moi si. era mulher. Togani? Entendeu? Tango azoya. Então, quando ele vem, Azo luka moi si. vem a procurar Na temps wana mulher. c'était normal. Naquele tempo era Mais normal. tango Joseph abotami. Mas quando Ah, nasceu eza suma José, kama moi si te. aí não era questão de mulher. Et comme isso makambu ya. Então, agora, Tobima. concernia ele sair. Il faut la bima. Então, tenho que sair. Awa. Então, ali, Elo muso ekolekela ye te. Não C'est-à-dire, há mais outra makambo coisa nyonso akosala que wana. pode vir. Ezaka po abima. Tudo que ele irá fazer é para sair. Po acomprendre que. Porque compreendeu Tango ya obima. To tango ya ozonga ekoki. de sair ou de regressar. Awa na chegou. oyoka lisu te. Então, aqui já não vou ouvir mais. Nakolaka pe te. E também não vou prometer, não vou avisar. Tozoka na malamu. Est-ce que ozokanga bien? Estamos a entender? Liteya eza mabe te. Então, a pregação não é má. C'est-à-dire, bokokende poto, bokobala, bokobota, Dizer que você bokozwa. vai Eza viajar, mabe vai te. ter filhos, vai casar, isso não é mal. O problema eza que na temps oyo te. O problema é que isto não é para esse tempo. Tokani? Entendemos? Pourquoi na temps oyo te? Por que não é para esse tempo? Po toza na mikolo ya suka. Porque estamos nos últimos dias. Na temps oyo, Então, nesse tempo, tozaka na événement moko ya munene tozela. então, aguardamos apenas um único grande evento, L'enlèvement. que é o arrebatamento. Siko na moment oyo, Então, nesse momento, soko teyi biso makambo. se você nos Oyo pregar ezomema biso te na enlèvement, que coisas que não nos distraire levam biso. no arrebatamento, você está a nos distrair. c'est que yo, Então, você oza serviteur fidèle te, économe não é fidèle um servo, um mordomo fiel. te. Não. Tokani? Entendemos? Parce que Yesu, Porque Jesus, yende le serviteur fidèle, ele é que é o servo l'économe fiel. fidèle. Ele é que é o mordomo Tala fiel. eteli na ye. Olha a forma dele de Ta ndenge pregar. azoteya. Vê como ele prega. Lokola ayebi ke, Como ele sabe ntango ekomi pene. que o tempo está próximo, Awa, então ali Yesu akoteya bato makambo mosusu te. Jesus não vai pregar outras coisas. Le royaume des cieux. Vai falar do reino dos céus. Sikoyo, Agora, ba Ephésiens chapitre 4. Efésios 4, Bango nyonso wana pe, todos eles também bazali lokola Yesu. são como Jesus. C'est-à-dire, Yesu, Quer dizer, Jesus ye évangéliste, é que é o evangelista, ye pasteur, é que é pastor, ye docteur, é doutor, ye prophète, é profeta, ye apôtre. é apóstolo. Sikoyo, Agora, les Éphésiens chapitre 4. os Efésios Bango 4, baza lokola. eles são como. C'est que, Então, lokola baza lokola, como eles são il como, faut é pas preciso répéter Yesu. que repitam as palavras da pregação de Jesus. Tokani? Entendemos? Il faut pas répéter Yesu. Então tem que repetir Jesus. Pourquoi?
Por quê? Po bango baza na ta ya Yesu. Porque eles estão no lado de Jesus, ou no tempo de Jesus. Nde okomona É que você verá ba Esaïe, que ba Isaías, Jérémie, Jeremias, bango ba répéter Moïse. eles repetiam o Moisés. Pourquoi? Por quê? Po baza na ta ya Porque Moïse. está no tempo de Moisés. Siko biso, Agora, nós il faut é preciso to répéter que Jésus. repitamos Alors, omona Jesus. bango nyonso wana ba Jérémie, Você vai ver Jeremias, ba Esaïe, Isaías, bango nyonso wana todos bazo eles annoncer lo moko anunciavam uma coisa: koya ya Yesu. a vinda de Jesus. Donc bango nyonso wana Então, todos eles bazo tiaka elo moko pregavam só uma mesma coisa: koya ya Yesu. a vinda do Nyonso bazo Messias. sala Tudo que faziam Yesu. era a vinda do Messias. Donc De pour na Jesus. bango Quer dizer, para eles, evenema ya munene o maior evento, koya ya Yesu. Era- Tokobotama ya Yesu. a nascença ou a vinda do Messias. Tokani yango Entendemos? bango tu Então, todos eles, nyonso bazo teya wana tudo que pregavam, ezolobelaka Yesu. só falava de Jesus. Luc chapitre 24 verset 44. Lucas 24, 44. Nyonso wana Então, tudo elobelaka aquilo Yesu. falava só de Jesus. Nyonso Tudo. nao bazosala E o que nao fazia, bazoloba. o que falava, Yesu. era sobre Jesus. Pourquoi? Por quê? Po Moïse ateri bango Porque ke Moisés havia dito a na eles kati na bino que no meio de vocês, nzambe akosusite moko ya frère na bino Deus vai levantar um dos vossos ye nde irmãos lisungi na bino, e ele será o vosso Salvador. c'est-à-dire ye nde solution. Ele será a solução. Yango bango nyonso Então, todos eles Yesu. falavam de Jesus. Mouvement baosala Yesu. O movimento que faziam era para Nhoso. Jesus. Tudo. Tokani? Entendemos? Siko biso pe Agora, nós também il faut to répéter temos que repetir Yesu. Jesus, Ndenge bango ba répétaki Moïse. tal como eles no passado Siko repetiam Yesu anda te a Moisés. nini? Agora, o que é que Jesus pregava? Le royaume des cieux. O reino dos céus. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Arrependam-se, pois o reino dos céus está perto. Soyez prudents, Sejai prudentes, priez, orai, veillez. vigiai. Tozokana. Estamos a entender? Alors, Yesu. Jesus, Bible elobi, a Bíblia diz, Matthieu chapitre 24, Mateus 24, premier verset. versículo 1, Bible elobi, diz a Bíblia Yesu abande kobima na temple, c'est-à-dire abimaki na temple. que Jesus saía do templo. Tokani bien? Entendemos? Yokanga malamu awa. Escute muito bem. Yesu Jesus abimaki na temple. saiu do templo. Na kobima na ye na temple. E tendo saído do templo, Donc, awa siko ozala attentif. então fique atento. Matthieu chapitre 24. Mateus 24. Bon contrôler ngonga pour tout l'exa RT. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Dans le premier verset. Ora, Jesus tendo saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Tala. Ce qui a zobima, Então, se ele está a sair, c'est parce qu'il allait na kati. é porque estava dentro. Tu connais? Tango azobima Então, quando ia saindo na temple, do templo, donc verset 2. versículo 2, Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ba disciple, Os discípulos, c'est-à-dire baola ki sa Yesu temple te tango akoti na temple te. então, não mostraram o templo a Jesus quando ele entrou no templo. Tango azobima. Quando saiu. Tango azobima, Então, quando saía, nde bango sikoyo é que eles balakisi temple. mostraram para Jesus o templo. Zala. Zala luka français moko ya facile, et facilité autokei. Matthieu 24. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Verset 2. Alors il leur dit, oui, regardez bien tout cela. Vraiment,
je vous l'assure, tout sera démoli, il ne restera pas une pierre sur une autre. La parole du Seigneur. Então ele lhes disse: vedes tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Tango azobima, Então, quando saía, ndeba disciple, é que os discípulos baola ki sai architecture ya temple. lhe mostraram a arquitetura, a imponência do templo. Temple. Então, o templo. Siko Yesu aloba na bango. E Jesus vai dizer para eles: Bomoni temple oyo. olha, estão a ver esse templo? Ata libanga moko te etikala likolo ya libanga mosusu. Nenhuma pedra ficará sobre a outra. Tokani bien? Entendemos? Libanga moko te etikala likolo ya libanga mosusu. Nenhuma pedra restará acima da outra. Siko yoka question na bango. Tozonga bango. Tozongi 24 toujours. Matthieu 24. Estamos sempre em Mateus 24. Ok. Tu vas dire dans le verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Tala. Olha, Tango alobi na bango. quando lhes disse Temple oyo que esse templo ebukana. será destruído, C'est-à-dire ata libanga moko te etikala likolo ya nenhuma libanga. pedra ficará sobre a outra, Ndesiko bango baye kotuna ye. é que depois eles vieram perguntar. Zala attentif. Fique atento. Quand est-ce que batuni ye? Quando é que perguntaram? Tango ni baolakise temple. Quando é que estavam a mostrar para Tango o templo? obima. Quando ele está a sair. Mais tango Yesu akota na temple, Jean chapitre 2. Então, João 2, quando ele entrou no templo, Tango Yesu akota na temple. quando entrou no templo, Bible lobi ke a Bíblia diz, akuta temple wana désordre. encontrou o templo em desordem. Désordre. Havia desordem. Alobani. O que ele havia dito? Bobuka temple oyo. Disse: destruam esse templo Na otonga wana 3 jours. e em 3 dias o edificarei. Tokani? Entendemos? Après Bible lobi Depois a Bíblia diz que abade kolobela ne temple ya nzoto. que ele falava do seu corpo. Hein? Donc tango bango baomona temple au physique. Então, enquanto eles viam o templo Jésus físico, voyait le corps, son corps. Jesus via o seu corpo. Tudo na malam. Estamos a entender? Se gotanga koti na temple, ou eza physique. Quando entrou no templo que é físico, Akuta ki ba changer, akuta ki ba vender. encontrou lá os cambistas, os C'est-à-dire akuta quilas, ki os vendedores. désordre. Encontrou desordem no templo. Qu'est-ce qu'il a fait? Então o que ele fez? Azif fimbo. Pegou um chicote Abeti. e começou a batê-los. Abengani. E expulsou eles. Yoganga bien. Então escute Yoga bem. bien. Vole liteya. Está a ver a pregação? Sezo beta yote. Se ela não bate você, O nzoto ebongate. então o corpo não vai mudar. Moni nzoto. Está a ver o corpo? Esenga fimbo. Ele pede chicote. Ezaka na besoin fimbo. O corpo precisa Yoga de bien. chicote. Omoni ba posa nzoto. Está a ver os desejos carnais? Ba posa nzoto. Os desejos carnais Et si la tête solitaire beti yote. não vão acabar se a pregação não bater em você. Alors, temple o bango ba ola kisaye. Então, o templo que eles estão a Exa mostrar physique. é um templo Mais físico. oyo ye oye bisa bango. Mas o que ele está a falar para eles Eza nzoto na ye. é o corpo dele. Donc ya bango eza physique. Quer dizer, o deles é Ya ye físico. eza spirituel. Mas o dele que Jesus falava Tala era wa bien, yoka espiritual. bien. Escuta Tala bem. bien. Un enfant de Dieu. Um filho de Deus Kwa la loi Yesu. tem que ser como Jesus. Liloba nzambe. A palavra de Deus Donc c'est-à-dire, ezali nourriture. quer dizer, é um alimento O elesa akati. que alimenta o Mais interior. nourriture pe. Mas O o elesa alimento libanda ezali. que alimenta o Isso exterior é também très existe. important. Também é muito importante. Mais yo kosuka kaka na nourriture ya libanda te. não para pelo alimento exterior. C'est-à-dire, kosuka kaka na olesa nzoto te. Ou melhor, não se limita só a alimentar o corpo. Lesa pe molimo. Também alimenta o espírito. Tokani? Entendemos? Soko ozotala,
Se você está a kosuka olhar, kaka na otala physique te. não olhe só no olhar físico. Tala pe ya molimo, tala pe Também olha likolo. no espiritual. Omoni so otali Jacob. Se você olhar So Jacó, otali ye na se. se olhar ele na terra, Omona ye na basi mine. vai lhe ver com 4 mulheres. Mais so otali likolo. Mas se olhar ele pelo Lokola alto, Joseph. como José, Omona kaka azala na mwasi moko. como só tem uma mulher. So otali ye na se boye. Então, se você olhar pela Omona terra, 4. vais ver 4. Mais so otali likolo. Mas se olhar para cima, Omona mwasi moko. verás uma só mulher. Donc Quer 4 dizer, wana. essas Eza na 4 oka moko. é uma só. Tozoka na malamu. Estamos a entender? Tangu nini Joseph amona moko. Quando é que José veio? Joseph alobi. José disse assim: Aloti ndoto. teve um sonho, Amoni ba étoile 11. viu 11 estrelas, Amoni na soleil. viu o sol Na ligne e moko. a lua. Ba ligne mibale te. Então é a lua, é uma. Alors Jacob alobi. Então Jacó Ligne disse: wana. essa Nem mwasi na lua ye. é a mulher Tadi dele, mwasi ya Jacob. é a mulher Donc, de Jacó. Jacob, Então Jacó Azala na basi mine te. não tem 4 mulheres, Po ba ligne. porque lua, Baline. lua Eza mine te. não são 4 luas. Tala. So balobi no ke mwasi nde nzoto. Então se disser que a mulher é o corpo Église nde mwasi. e a igreja é que é a mulher, C'est a noiva, que Yesu nde mobali. então mutu. Jesus é que é o Alors, noivo, l'église, é ela a me cabeça. balece. Então não há 2 igrejas. Ba église. Então me igreja balece. não são Église 2. ezalaka A moko. igreja, a noiva é uma Ou só. tu es dans l'église. Ou você está na igreja, Ou ou tu es você libanda ya église. está fora dela. Tozoka na malamu. Estamos a entender? OK. Donc azi fimbu Então pegou o chicote Jesus abengani bango. e expulsou-lo. Oye akokota na ndako eza désordre Porque ele te. não pode entrar numa casa que está em desordem. Tokani? Entendemos? Abengani bango. Então expulsou Po inde fa kota wana. para Jesus entrar ali. Jésus Então Jesus, abanda na nzoto eza na désordre te. ele não Avanda te. habita num corpo que está em desordem. Yango ngai. Por isso Ba eu, don spirituel. os dons espirituais, Prophétie. profecia Miracle. ou Et milagres, pas mutu atambola désordre na ndima ngo para aquele te. que anda em desordem, eu não acredito nisso. Nga ndima ngo te. Então eu não Como na sei. yebi kaka laba nga za lwa laba. Porque eu sou como Labão. Na lwa laba. Então como Labão. So na moni Rebecca. Se eu ver a Rebeca Na biloko ya mupaya. com coisas Ya estrangeiras les serviteurs. do servo Il ancião, faut na yoka pe maloba ya les serviteurs. também tenho que ouvir nela as palavras do Tango na servo moni ancião. ye. Quando eu ver Na ba bracelet. com a Na yoki bracelete pe makambo alobi. e ouvir o que ela vai Euti kuna falar, que na veio de ndimi. lá, Que vou mutu wana. acreditar. Mutu anzambe ya solo. Aquele é um servo de Deus de verdade. Yo. Você Okutana penza na ye. encontrou-se mesmo com Badon. ele. Euti pende pa na Os ye. dons vieram mesmo dele. Tozoka na malamu. Estamos a entender? Donc, nzoto tadi ndako eza désordre. Então, a casa que está em desordem, Yesu abanda wana te. Jesus ali não habita. Abanda te. Ele ali não vai habitar. Wana kuto te ama Paul alobi ke banzoto na biso de temple E ya também bolibo Paulo santo. disse que Clair. os nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Est-ce que po Yesu avanda wana Mas para Jesus habitar ali, l'ordre. então deve haver ordem. Tokani? So olingi Yesu avanda kati na yo. Se você quer que Jesus habita dentro de ti, Omonaka ndenge Joseph amonaki. e você ver como José viu, Tia ordre na vie na então yo. coloque ordem na tua vida. Siko ordre wana ko ya ernin. Agora, essa ordem virá em que momento? Yesu lokwa motei. Então, Jesus, como Ikwazo pregador, abenda fimbu. tem que pegar o chicote. Na ngana lo bano sambelaka esika olite ebeta yo. Eu quero dizer, ore onde a pregação toca a você. Esika ba okajola we bima ba okosa. Onde estão a te bajular, a te mimar, sai dali. Alors na sorte. Então, na sua saída, Tangu Yesu obima. quando Jesus Tadi saía, akotaki. então ele entrou. Tangu abibi. Quando saiu, Nesko ba olakisa ye. é que lhe mostravam Temple. o templo. Ne Yesu aloba na bango. E Jesus vai lhes dizer, Omoni temple oyo. estão a ver esse templo, Egotikala te. não vai permanecer ali. Tokani? Entendeu? Ata libanga moto etika likola libanga. Nenhuma pedra vai ficar sobre a outra. Po mobeko no baki Lévitique chapitre 14 verset 38 sila verset 42. Porque a lei dizia, Tala. Totanga tokei Lévitique. Levítico, Zala. Todo sisa kalate. Komaka avant
Pour aussi ça rappelle avant Lévitique 14. Levítico 14, 38. 38. Yo tanga pour comprendre. Leia todo o capítulo. Il vai sortira entender. de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, 40, il ordonnera qu'on note les pierres. Tu connais? Il ordonnera qu'on note les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville, dans un lieu impur. La parole, il fera relâcher tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville, dans un lieu impur, la poussière qu'on aura raclée. 42. On prendra d'autres pierres. Ok. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières. Et l'on prendra d'autres mortiers pour récripir la maison. La parole du Seigneur. O sacerdote, saindo daquela casa, deixá-la fechada por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e a examinará. Se a praga se tiver estendido nas paredes da casa, o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado deitarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e a outra argamassa se tomará e se rebocará a casa. Palavra do Senhor. Eu estou usando a facilité a compreender a escritura. Você tem facilidade de entender essa escritura? Deu a 17. Já preguei 2 de Reis 17. Deu a 17 na teu. 2 de Reis 17. Eu havia dito assim: Bana Israel, os filhos de Israel, onde basaram aqui na Samaria, eles é que estavam em Samaria. Então, quando andaram mal, então o rei destirou de Samaria e no lugar deles colocaram as nações, outros povos. Então, já pregamos isso aqui. Levítico 14. Então, Levítico 14, a Bíblia diz que. Então, está falando aqui da lei da lepra. Então, leia. Só que lepra e continua andando. Se a lepra entra numa casa, se o dono da casa vir lepra dentro da casa dele, sacrificateur. vai falar ao sacerdote. Se o sacrificateur Agora, quando ele vir sacerdote, vai examinar a casa, vai examinar para saber onde está a lepra. A Bíblia diz: se as paredes, né, os tijolos, as pedras, se apanharem e ficarem contaminadas com lepra, quando ele estiver a entrar, ele não vai julgar. Aí não vai julgar. Quando é que ele vai julgar? Quando sair. Entendemos? Se queres conhecer o mal do corpo, saia do corpo. Se queres julgar e condenar o corpo, saia de dentro dele. Se você deixar as obras da carne, é que você vai entender o mal que elas são. Mesmo os que pregam, para pregar o pecado, levar os outros a deixarem o pecado, você deve deixar também o pecado. Então, quando saiu, é que vai ordenar que retirem aquelas pedras e no lugar daquelas pedras coloquem outras novas. Entendemos? Que tirem as pedras que têm lepra. Então, no lugar delas, que coloquem outras. Estamos a entender? Olha, a pergunta qual foi? Para você não se desviar do pensamento. Porque Jesus disse para eles: esse templo que vocês estão a ver será destruído.
sikoyo bango Agora, eles balobi disseram alakisa bango signe que lhes mostrasse o sinal. oyo ekolakisa ntango makambo wana ekokoma O sinal que vai mostrar quando oyo isso vai acontecer. ekolamusa bango Que vai lhe despertar bakomprendre ke makambo oyo ekomi pene. para entenderem que aquilo está perto de acontecer. Donc mpo na bango Quer dizer, para soki eles, temple ebukani que se o templo quebrar-se, seke então suka ekomi pene. o fim está próximo ou está perto. lokola yesu alobi na bango ke Então, como Jesus disse para temple eles ebukana que o templo será bakomprendre derrubado, bango ke entenderam suka ekomi que pene. o fim soki está temple perto. ebukani Se o templo for destruído, suka ekomi o pene. fim está cetadire perto. suka Quer dizer, o fim ezobanda ntango começa ka temple ezobukana. quando o templo é destruído. mpo na bango sikoyo Então, para eles, a partir ya moma a wana partir daquele momento, suka ekomi pene. então o fim soki está ka temple perto. ebukani Se o oyo tempo, baovivre wana eza for mikolo ya destruído, suka. o tempo que eles tiverem a viver são os últimos dias. soki temple ebukani yoka bien Se o templo for quebrado, destruído, a partir ya destruction ya temple então, a partir da destruição do templo, mikolo ya suka então, os últimos mokolo ya dias, suka o dia final ekomi pene. está perto de chegar. est-ce que ozo comprendre? Estamos a entender? ozo comprendre? betela mokonzi yesu maboko, ozo comprendre? Aplauda para o Senhor Jesus. ozo comprendre te nazoteya yo Então, estou a pregar para ti la fin o fim, to le dernier jour ou o último dia. mikolo ya suka le dernier pluriel Então, os últimos. yango naoteya yo Isso estamos a pregar. siko ntango nini Agora, em que momento ou quando tokoyeba ke saberemos suka ekomi pene que o fim está perto? deja ya liboso Então, a soki princípio, kaka temple ebukani se o templo for destruído, mikolo ya suka então os últimos dias, mokolo ya suka o meu último dia ekomi pene. está perto. tokani tala Olha, kobungisa makanisi te pierre alobi Pedro disse, mabanga as pedras eza bato. são pessoas ou Ok. povos. 1 Pierre chapitre 2 tokei 3. 1 de Pedro 2. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. C'est-à-dire, le Seigneur est une pierre vivante, Quer dizer, o Senhor é uma pedra viva, rejetée par les hommes, rejeitada pelos homens, ok, mais choisie et précieuse devant Dieu. mas escolhida e preciosa para Deus. Et vous-même, verset 5, et Versículo vous-même, 5. comme des pierres vivantes, E édifiez-vous vós, como pour pedra former une viva, maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, la parole du Seigneur. palavra do Senhor. Tu connais? Donc, mabanga o Yesu aoloba awa, As pedras que Jesus fala ali eza nde bato. são pessoas. Ye moko aza libanga, Ele próprio é pedra, ba peuple pe bato pe baza então mabanga. pessoas também são pedras. Donc soki église Se a igreja eza nzoto ya Nzambe, é o corpo, c'est-à-dire église a igreja nzoto ya é Yesu, o corpo de Église, Jesus, a igreja ndako ya é Yesu, a casa de Deus. c'est que yo na Então ngai você e eu toza mabanga. somos como pedras. Tokani? Siko mabanga oyo ezaki liboso wana. Então as primeiras pedras que ali estavam, Bana Israel. os filhos de Israel. Bango siko lokola bazwaki lepre. Então eles como tiveram lepra To batambola ye mabe. ou não andaram Il bem, faut balongola bango. têm que ser retiradas. Balongoli bango. Então eles foram Na place na retirados. bango. E no lugar deles Atie biso. colocaram-nos a nós Lokola mabanga. como pedras. Eza pe nzoto. Temple eza pe O nzoto. templo também é o corpo. Nzoto oyo ya lisumu. O corpo Il pecaminoso faut ekufa. tem que morrer Po tolata nzoto mususu. para termos um outro corpo. Tokani? Siko Yesu. Agora, Jesus, Tango ka Yesu abotami. quando ele nasceu, Tango moko esili. então Tango mususu ebandi. terminava um tempo, começava um outro tempo. Twana batango mibale. Temos dois tempos. Tango bazo annoncer. Então, havia um tempo que anunciava Koya ya Yesu. a vinda de Na Jesus tango Yesu aye. e o tempo que ele veio. A partir ya Yesu koya. Então, a partir da Tango chegada wana. dele, Esili. aquele Batu tempo do bako annoncer anúncio lisuta que Yesu akoya. passou. Já não vão dizer mais ele virá. C'est-à-dire
mikolo ya suka Quer dizer, os últimos ezobanda dias tango Yesu abotami. começaram quando Jesus nasceu. Tokani? Tango Yesu abotami. Quando ele foi nascido, Mikolo ya suka ebandi. os últimos dias começaram. Sikoyo mokolo ya suka Agora, o último ezokoma dia pene está a chegar-se tango perto Yesu akufi. quando Jesus morreu. Tokani? Tango Yesu akufi. Quando ele Tadi morreu, temple ebukani. quer dizer, o templo foi destruído, Désolation ekoti na Israël. então entrou a assolação em Israel. Na l'an 70, l'an 70. Então, nos anos 70. Physiquement pe boye. Então, e fisicamente, Ba romain. os romanos Bakotaki. invadiram, Babuki temple. destruíram o templo. Nata empereur Titus, empereur romain. Então, no tempo do imperador romano, Donc physiquement, quer dizer, temple fisicamente, ebukani. o templo foi destruído. Spirituellement pe Espiritualmente, ebukani. também. Po Yesu alobaki Jesus disse temple ne nzoto na que o ye. templo é o corpo dele. Donc tango ka akufi na Então, croix. quando ele morreu na cruz, Mokolo ya suka ekomi pene. então o último dia estava mais Desiko perto. ba disciple, Então, os discípulos bazotuna ye. perguntaram a Ala ele kisesiko basini. que mostrassem os sinais, Pa basini ya obotama na ye. não sinais da sua nascença, Basini ya okufa na ye te. não sinais da sua Donc, morte, basini ya construction ya temple te. não sinais da reconstrução do O templo, temple est déjà construit. porque o templo já está construído, Siko baza besoin. mas precisam Basini dos ya sinais suka. do fim. Pour ce qui temple est détruit. Porque se o templo está destruído, C'est que então suka ekomi pene. o fim está perto. Donc suka Então, o fim ekoma pene. ficou mais perto Tango Yesu akufi. quando Jesus morreu. Tozokana malamu. Estamos a entender? Tango ka Yesu akufi. Quando Jesus morreu, Suka ekomi pene. então o fim ficou Daniel perto. aloba aboy. Daniel disse assim, Daniel aloba aboy. diz assim, Wemo kwa ozala retranché. então ungido Aza retranché na 69e semaine. na 39ª semana será cortado. 69e, ok. Togani? Na Na 69e 69ª, semaine. melhor, na 69ª semana, Wemo kwa ozala retranché. ungido será cortado. Siko we oyo. Agora, esse Ozala na ungido successeur te. não terá sucessor, ninguém virá depois dele. Togani? Estamos a entender? We oyo ozala retranché. Esse ungido que será Omoni despedaçado, retranchement cortado. ya we oyo. Então, o corte, a morte desse ungido Désolation ya é Israël. uma desolação para Israel. Ndenge we aza Então, retranché. conforme ele está a ser entregue para ser morto, Desolação cortado, para Bango. para eles é uma desolação. Sala. Calendrier oyo eza nde ya bango. Então, esse calendário é dele. C'est-à-dire les 70 semaines à Daniel Quer eza ya dizer, bango. as 70 semanas é Bango nde dele. salaire concerne. Então, concerne a eles. Mais sur esala bandeni. Mas acontece com o Na quê? 69e semaine. Então, na penúltima Avant semana, semaine ya suka. antes da última semana, Basalaka erreur. então eles cometem um erro. Togani? Ouais. O ungido, Ba livrer. eles entregam, Monde ba livrer ouais. conforme entregam Pour na o bango ungido, calendrier telemi. para eles assim o calendário parou. Tá lá. Olha, Eza boy. é o seguinte, Yesu. Jesus, Jesus. Aokende po akende kobikisa mwana Jairus. ele ia para salvar a filha de Aokende Jairo. bikisa mwana Jairus. Então ia para lá ressuscitar a filha de Objectif eza Jairo. nini? Qual era o objetivo? Il est venu chez les siens. Diz essa Bíblia, ele veio para os dele. C'est ça l'objectif. Então esse é o Aokende objetivo. kobikisa Ele ia mwana salvar Jairus. a filha do Jairo. Sikoyo na nzela. Agora, pelo caminho, Na nzela. pelo Mwana caminho, mwasi moko abendi ye. uma mulher tocou nele. Tokani? Entendeu? Atelemi Ele parou pour résoudre les problèmes à mwana mwasi aza para na perte de atender sang. aquela mulher que tinha uma perda de sangue, um fluxo de sangue. Lévitique chapitre 17, Bible elobi. Em Levítico 17, a Bíblia diz Makila nde bomoi. que o sangue é onde está a vida. Donc ndenge mwana mwasi oyo. Então, conforme Makila aquela bande mulher koleka. tinha aquela hemorragia, Elakisi que azali na bomoi é o te. mesmo que ela perdia a vida, não Mas mwana tinha mwasi vida. oyo, Essa Azali na mulher bomoi te. não tinha mais vida. Sikoyo kondima ya mwana mwasi Então, oyo. a fé dela Nde esali ke. é que fez Bomoi oyo ezalaki kati ya Yesu. a vida que estava em Eya epa Jesus mwana mwasi oyo. viesse nela. Donc a Yesu Então Jesus abaki
ebade koke kopesa vie na verdade, levava a vida epa ya mwana Jairus. para a filha do Po Yesu Jairo. aloba boye. Porque ele disse: Mutu mo asimbi ngai, alguém me tocou. elo mo kati na ngai bimi. E em mim saiu virtude, saiu poder. Tokani? Entendemos? Donc, Então, ndenge bango baza kondima te, po Yesu aloba ke bango bana kondima te. ele disse que eles não têm fé. Lokola não creem. bazangi foi, Como lhes faltou fé, désolation ebandi epa na bango. então a desolação começou C'est-à-dire nele. mwana Jairus akozela. Quer dizer, a filha do Jairo vai esperar. Tango mwana mwasi oyo azwi guérison, Enquanto essa mulher é curada, recebe a cura. après Depois nde é que soleil continue marche nango. o sol vai continuar o seu trajeto. Tokani? Estamos a entender? Donc, Então, tango ka Yesu akufi, quando Jesus morreu, da lokola ba livre ye, então como ele foi entregue, bango batikali ikabote. eles ficaram sem glória. C'est-à-dire désolation ekoti Quer epa na dizer, bango. entrou a desolação nele. Nde awa sikoyo, É que ali babenga ata oyo ta ya ngolu. chama-se esse período, esse tempo, o tempo da graça. Ta ya ngolu. Então, no tempo da Nde graça ta ya suka. é o último tempo. Na ta ya ngolu basala ba jeter. No tempo da graça não se brinca. Moni nde toza na ta ya ngolu boye. Conforme estamos no tempo da graça, Totikali kaka na événement moko biso, hein? para nós Toza kaka na événement moko só tozela. nos falta um último evento, Enlèvement. que é o arrebatamento. Tokani? Estamos a entender? Donc, Então, église ezobotama. a igreja está a ser gerada, Physiquement, mokola nascida. Pentecôte, Actes des Apôtres chapitre 2. Atos 2, tempo de Mais Pentecostes. spirituellement, botama déjà na croix. Então, mas, na verdade, já nasceu a igreja na cruz. Tokani? Tango batubie mopanzi, mai na makile Então, bimi. quando com a lança feriu Awa a ne, sua c'est-à-dire costela, croix ezala pe maternité. aí nasceu. Croix A cruz ezala cimetière, também é um cemitério ezala pe e maternité. também simboliza uma maternidade. Croix Na cruz eza suka, é o fim eza pe e ebandeli. também é o início. Awa Então, ali, mobeko a lei esili nguya, acabou o seu poder. église A igreja ebotami. foi nascida, começou. Tokani? Estamos a entender? Église Então, a ndenge igreja, ebotami wana conforme foi nascida, ezozela kaka ela está a esperar enlèvement. o arrebatamento. C'est-à-dire apenas. l'enlèvement Quer dizer, o arrebatamento nde suka é o fim ya ta ya ngolu mpo na para bikolo. o tempo da graça para as C'est-à-dire nações. suka ya ta ya Quer église. dizer, o fim do tempo para a igreja. Tokani? Donc toza na ta moko tongo Temos amanhã ta ya o baprofete tempo dos profetas. wana Ali ezosila termina na croix. na cruz. Esili. Aí terminou o tempo deles. Tokani? Awa sikoyo Agora, ta ya Israel aí tempo de Israel. lokola ekolo Igreja como esili Israel como nação ebandi passou. siko ta ya bikolo. Depois começou o tempo das nações ou outros povos. Siko ta ya bikolo Agora, o tempo das nações Ekosila vai terminar na enlèvement. com o arrebatamento. Sikoyo Então, soki Yesu akufi se Jesus morreu mpo na badisciple, para os discípulos, soki temple ebukani, se o templo for c'est que destruído, suka então ekomi o pene. fim está próximo. Sikoyo Está il faut perto. toyeba Então, agora queremos saber signe o sinal oyo elakisa ke que vai mostrar suka ekomi que pene. o fim está perto. Signe Então, o sinal oyo elakisa ke que vai mostrar kozonga ya Yesu to koya ya Yesu, que a vinda de Jesus ou o c'est-à-dire le regresso, retour glorieux. então a volta Parce que ça là gloriosa, très attention, hein? porque temos que ter cuidado. L'enlèvement O eza arrebatamento retour glorieux ya Yesu te. não é a vinda gloriosa de Jesus. Te. Não é isso. Tokani? Estamos a entender? Não é. L'enlèvement O arrebatamento, Yesu Jesus, aonyata mabele te. ele não vai tocar com seus pés na terra. L'enlèvement No enlèvement arrebatamento esalama boye vai yokanga bien. acontecer assim. Tala omoni kaba oyo bamonaki ye Acte chapitre 1er kende vérifier. Atos 1, está lá, verifica. Kao bamonaki ye ndenge okende Aqueles que lhe viram como ele nde mpe subiu, baomona ye também o verão ntango akoya kozwa église. quando ele vir buscar a Siko igreja. awa Agora ali, akita na se te. ele não pisará a terra. Tala omoni jour oyo Lazare akufaka wana No dia que o Lázaro morreu, na cimetière wana naquele cemitério, bato bakufaki ezalaki kaka Lazare te, o único enterrado não era só me Lázaro. oyo ayoka mongongo Mas quem ouvia ya Yesu quando Jesus Lázaro. clamava era o po Lázaro. mongongo só. wana elobaka boye Porque lamuka disse que levanta-te, saia.
sikoyo moto ayoka yango Agora, quem vai ouvir? Lazare. É Lázaro. Pourquoi? Por quê? Mpo na bomoi ya Lazare Porque em vida, ayeba ye mongongo wana. ele conhecia aquela voz. Bato nyonso baomona ye te. Então, nem todos o Kaka verão. baoyo Só aqueles bazoteyama liteya ya que solo. estão a ser pregados na pregação verdadeira. Liteya ya solo. A pregação Le son verdadeira. wana trompete. Então, é que é o som da trombeta. Liteya ya solo. A verdadeira pregação. Sans mélange, Então, sem mistura, sans arrière-pensée, sem maus pensamentos, sans mauvaise intention. sem más intenções. Soko teyami liteya ya boye, Se fores pregado adi assim, liteya ya bantoma. quer dizer, a pregação dos apóstolos, Liteya wana. aquela Yango wana pregação son ya trompete. é que é Foi o agora som nem da mongongo a Yesu. trombeta, é que é a voz de Jesus. Est-ce que vous comprenez ngata mwandambo? Será que entendeste? Hein? Vous comprenez nga bien? Entendeste? Donc, tango kaka temple bukani, Então, quando o templo foi quebrado, destruído, a partir du moment wana, então, a partir daquele momento, souci ya ba disciples eza solo musu te. então, o desejo dele não era outro. Tokani? Souci na bango liboso ezalaki architecture. Então, o primeiro desejo, a ansiedade era a arquitetura, a Souci imponência ya Pierre de Pedro. liboso Primeiro, totiki nyonso tolandi yo tokozwa ele nini. disse que deixamos tudo, estamos a seguir você, o que é que vamos receber ou ganhar? Wana souci na liboso. Então, era o seu Mais anseio. tango kaka Pierre ayoki ke temple bukani. Mas quando viu que o templo quebrou-se, Souci na ye, então o desejo ou o anseio dele signe é o sinal oyo elakisa que ke vai mostrar mokolo ya suka que o último dia ekomi pene. está próximo. Tokani? Nde Yesu alobaka boye, Então Jesus disse, écriture atangeli ko Luc chapitre 20. que eu dei Lucas, Attention na kolia komela, attention. cuidado em comer, beber. Attention Então atenção, et distraire yo te. que isso não te distraia. Totanga tosuka. Vamos ler para terminarmos ali. Bine mitanga ngombango tosuka. Luc chapitre 21. Lucas 21. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo isso se cumpra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Verset combien? Banina combien? Comecei no 32. Está no 34. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem da glutonaria ao comer em excesso, da embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha de surpresa, como um laço. Toquei. Toquei. Tu continues mercredi, mais tu vas savoir son golo. Mercredi, vous en êtes. Quarta-feira não falta. Tu quer gagner le ministre Moukel. Tu sais ça caca. Toquei. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des cieux est proche. Parce que les choses là, on va nous là mercredi. Então, na quarta vamos aprender as coisas que vão simbolizar a vinda, Ok. o último dia. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis, surtout ça, les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Mon Dieu, ça Como estamos aqui, bato ebele baorate enlèvement muitos vão perder o arrebatamento mpo na basusi ya mokili. por causa da ansiedade, as coisas do mundo. Orate. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. De crainte que nakobanga ke mitema na bino que vos cœurs ne s'appesantissent. C'est-à-dire mitema na bino ezwa neti kimia mo boye likolo ya kolia na komela. Que o vosso coração não se acalme, não fiquem à vontade no comer, no beber. Et par les soucis de la vie. E pelas ansiedades da vida. Et que ces jours viennent sur vous à l'improviste.
car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez à tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mon attend, Nesse tempo, sois distrait. se estiveres distraído, Otikala. você vai ficar. Otikala. Você vai ficar. Tu vois? Entendeu? Omoni ndenge bana Israël. Conforme os filhos de Israel. Événement na bango ya munene banda kozela koya ya Yesu. Então, o maior evento que eles esperavam era a vinda de Jesus. Tá lá. Olha, Tellement Yesu a surprena então, bango. como Jesus lhes surpreendeu, C'est-à-dire aya te ndenge bango banda ozela. quer dizer, Jesus não veio como eles pensavam que viria. Lokola Yesu aya. Jesus veio. Oyebi ke bango tilelo bazela Yesu. Eles até os israelitas Mas isso aí é esperam déjà. que Jesus, que o Tu Messias sais venha. pourquoi? Por que isso? Oyebi poani. Sabes por quê? A surprena bango. Porque quando ele veio, lhes Aya ndenge surpreendeu. bango banda ozela te. Jesus não veio como eles contavam que viesse. Biso pe Nós também, lokola église. como a So eza igreja, na événement ya munene Então, tozela. se há um grande evento que nós esperamos, Omoni bana Israël. Ah nzambe. os filhos de Israel, Bana Israël. os filhos de Israel, os Tout israelitas, tournait autour, hein? estavam todos ao redor. Tout Ou melhor, tournait, c'est-à-dire tudo nyonso. estava em torno, Ezalaki kaka estava em torno sirkoya ya Yesu. sobre a vinda do Messias de Cristo. Tout tournait autour de la venue de Então, Messie. tudo rodava, estava em torno da vinda de Cristo. Omoni nyonso banda osala wana. Tudo que eles Nyonso faziam, banda oloba. tudo que falavam, Banda ozela kaka. estavam só à To mitema espera. na bango. O coração deles Banda ozela kaka Messie. esperava sempre o Messias. Mais- Messias. Mas, Lokola bazalaki distrait. como estavam distraídos, Messie yango aya. o Messias veio Barataye. e perderam ele. L'église aujourd'hui. A igreja hoje, Omoni église ya Nzambe. a igreja de Deus, Eza elo musu te kozela. não pode esperar outra coisa. Bapekisi bato mabala te. Eu não estou Mas porque proibindo isso vai que não ter. casem, que não viajem. Mas Yango te tozozela. não é isso que estamos à espera no Senhor. Yango te. Não é isso. Longola na bapense na yo. Então tira dos teus pensamentos. Na Yesu ezala boye. Com Jesus é assim. Omoi na mokili. No mundo, Yo soko sombi. se você comprar, Baopesa ona oyo sombi wana. vão te dar aquilo que você comprou. Apesi babapesi yo E matabisi. depois te dão o que chamamos de Siko na Yesu esquerda. ezala bongo te. Com Jesus não é assim. Na Yesu. Com Jesus Na bomoi na seko. é a vida Sois eterna. exemple ya Jacob. Pega o exemplo do Jacó. Ye aosomba Rachel. Ele veio pegar Raquel. Mais Mas- baopesa ye Lea. Lhe deram a Lia. Sima baopesa ye Rachel. Depois é que lhe deram a Raquel. Togani? Na Entendeu? Yesu ezali. Com Jesus é: Cherchez premièrement le royaume des cieux. buscai primeiro o reino dos céus. Soki ozwi bomoi ya seko. Se você receber o reino dos céus, Olie bapesa bomoi na seko awa. em vez de te darem tal vida eterna Awa aqui, baopesa nanu aqui matabisi. vão te dar aquilo que és quebra, Sali oferta. oyo oza nango wana. Aquilo que você tem Eza matabisi. é uma oferta. Rome 8:18 kende tanga. Romanos 8:18. Oyo tokozala nanu toza te. Então, aquilo que nós seremos ainda não somos. Ok. Nde toza boye. Conforme Toza ndenge estamos, falaki tozala te. ainda não estamos no estado que nós devemos Omoni estar. ozobenga libala oyo. Esse casamento, Oyo ozobenga libala. que chamas casamento, Eza ombre ya na verdade realite. é uma sombra da verdade, do verdadeiro casamento. C'est-à-dire, Quer dizer, konyokama mpona yango te. não se castigue, não sofra por isso. A alegria que você tem sentido é uma sombra. Ombre. É uma sombra. Bisengo ya A solo. verdadeira alegria Na lola. é lá nos céus. Oyo ekosa yo Que essa alegria te. aqui terrena não te engane. Oyo edistraire yo te. Que não te leve na distraição. Oyo sombaki. Aquilo que você comprou. Bible dit venez acheter, venez Diz a Bíblia acheter. assim: vinde comprar. Oyo sombaki O que wana. você comprou Bomoi na seko. é a vida eterna. Oyo bapesi oyo. E o que dá é Matabisi. como se fosse uma quebra, uma C'est que oferta. ce qui est très important, Então, o mais c'est ce que importante tu as é o acheté. que você comprou. Tellement de Samuel. Levante